Quem tem sonho desce ao poço. Quem tem promessas de Deus passa pelo fogo. O tempo todo busca a voz de Deus. Fique em silêncio e só adora. E só adora. Só adora. Ninguém vai roubar, nada pode impedir os sonhos que Deus tem pra mim. Podem no poço me jogar, mas eu sei que a mão de Deus de lá vai me tirar. Ninguém vai roubar, nada pode impedir os sonhos que Deus tem pra mim. Oh. Podem no poço me jogar, mas eu sei que a mão de Deus de lá vai me tirar. Ninguém vai roubar. Ninguém vai roubar, nada pode impedir os sonhos que Deus tem pra mim. Declare isso sobre a sua vida hoje. Podem no poço me jogar, mas eu sei que a mão de Deus de lá vai me tirar. Declare com força que ninguém vai roubar. Ninguém vai roubar e nada pode impedir os sonhos que Deus tem pra mim. Podem no poço me jogar, mas eu sei que a mão de Deus de lá vai me tirar. Ninguém vai roubar, ninguém vai roubar e nada pode impedir tudo que Deus tem pra mim. Podem no poço me jogar, independente de onde te colocarem, de onde te jogarem, a mão de Deus sempre te tira de lá. Ninguém vai roubar, nada pode impedir os sonhos que Deus tem pra mim. Podem no poço me jogar, mas eu sei que a mão de Deus de lá vai me tirar. Podem no poço. Podem no poço me jogar, mas eu sei que a mão de Deus de lá vai me tirar. Podem no poço. Podem no poço me jogar, mas eu sei que a mão de Deus de lá vai me tirar. Nada pode impedir os sonhos que Deus
ti. Podem no poço me jogar, mas eu sei que a mão de Deus de lá vai me tirar. Queria te convidar a levantar as suas mãos. Você é livre para levantar a mão. Você pode fazer o que você quiser, amém. Queria te convidar a adorar intensamente o nome de Jesus nesse momento. Hoje, o dia inteiro eu estou sentindo uma paz diferente no meu coração. Estou sentindo algo arder e é tão leve o que eu estou sentindo. Eu não sei explicar para vocês, mas eu só digo que Deus está aqui. Eu tenho absoluta certeza de que Ele está aqui e Ele quer entrar no seu coração hoje. Eu te convido a adorar juntamente comigo e com nossos irmãos, ouvindo essa canção que diz que Ele é exaltado e o nome dEle é acima de todos os nomes, que não tem nenhum nome que é maior que Ele. Amém? Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, um nome que está sobre todo nome, Jesus. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado. Cante isso, seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Toda a honra de Jesus, seja exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Louvamos o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome e toda honra ao teu nome. Ao teu nome, o nome que é maior que todo nome.
Senhor, exaltamos o Teu nome, agradecemos pela Tua presença nesse lugar, agradecemos por esse lugar, Senhor, pela possibilidade de poder ouvir Tua voz, de sentir Tua presença, de poder transmitir, Senhor, para milhares de pessoas que neste momento estão acompanhando, tendo a possibilidade de acompanhar essa mensagem, essas canções, que diz respeito a Ti, que diz respeito a quem Tu és, Senhor, e aquilo que Tu fazes. Muito obrigado, Deus. Pedimos a Ti que essa doce presença do Espírito Santo de Deus permaneça aqui, e que se porventura alguma dor, alguma tristeza, alguma angústia cometeu a loucura de entrar nesse lugar, que bata em retirada agora em nome de Jesus. Que a alegria do Senhor possa entrar como uma avalanche de poder sobre a sua vida agora, e você possa sentir uma graça, você possa sentir uma alegria, você possa sentir a presença de Deus, e toda tristeza saia agora, depressão saia agora, enfermidade saia agora, preocupações saiam agora deste lugar, dessa família que está neste momento conectada na internet. Toda tristeza, toda angústia, toda depressão, todo mal, bata em retirada em nome de Jesus, e a graça do Senhor flua. Seja exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Glórias a Deus. Graça e paz do Senhor a todos, amém. Jesus está aqui. Eu já posso sentir a sua presença nesse lugar. Ele está aqui, e Ele veio para abençoar a sua vida, veio para transformar os seus dias. Ele veio para manifestar e fazer com que você não seja mais descrente daquilo que Ele é e daquilo que Ele pode fazer. O desejo de Deus é te abençoar, o desejo de Deus é derramar a sua graça sobre você. E essa noite é uma noite especial, porque você veio, Jesus veio, e essa conexão maravilhosa entre você e Jesus Cristo vai formar algo espetacular para a sua vida e para o restante dos seus dias nesse ano de 2021. Eu acredito nisso, glórias a Deus. Eu desejo que essa paz que invade o meu coração esteja bem presente no seu também. Quero pedir a você que trouxe sua Bíblia consigo, que possa pegá-la e abra comigo em Mateus capítulo 6, depois nós vamos assentar. Algumas pessoas estão chegando, alguns lugares ainda podem ser preenchidos. Se nós tivermos familiares que vieram dentro do mesmo automóvel, vocês podem preencher os 3 espaços do banco sem problema algum. Isso facilita para que outra pessoa possa assentar-se na cadeira, que às vezes você está sozinho. São as adaptações desse nosso tempo que ainda temos, né? Mas se puderem fazer dessa forma, sempre libera algum espaço. Alguns irmãos que ainda estão chegando podem se acomodar. É sempre importante lembrar que os irmãos precisam fazer inscrição para o culto. Nós ainda estamos recebendo pessoas que não estão fazendo sua inscrição, por isso temos que colocar pessoas na galeria para receber você. Mas algumas pessoas tentaram inscrever-se ainda, passou do limite, nós precisamos dizer para elas vir num outro dia. Então torna-se um pouco injusto com quem estava tentando fazer a inscrição e não conseguiu. Por isso eu peço a todos encarecidamente, não é para você ficar mal com isso, por favor, mas faça sua inscrição para o culto. Nós temos via aplicativo, via WhatsApp da igreja,
né? Algumas pessoas não fazem via WhatsApp, eu até mando lá no direct do Instagram, eu copio, colo lá para o WhatsApp, mas para que a gente possa sempre estar acomodando melhor os irmãos, amém? Peço a oração dos irmãos, estejam clamando a Deus, meus irmãos, para que o Senhor nos prepare um local maior. Então a gente vai poder parar com tudo isso de ficar fazendo inscrição para o culto, né? Que Deus prepare um local que possamos acomodar a todos. Senão, se nós tivermos uma grande demanda, voltaremos a fazer 2 cultos. Isso eu sei que demanda muito dos irmãos que estão, que fazem a parte do louvor, adoração, preciso vir muito antes, né? Saem bem depois também. O pessoal da técnica de som, de vídeo, todo esse pessoal envolvido. Eles não vêm apenas no horário, ficam aqui e vão embora. Eles vêm bem antes, saem bem depois. São os invisíveis da igreja às vezes, né? Alguns são invisíveis, mas são importantíssimos para esse ministério. Estejam orando nesse sentido então. Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante. Diz assim na versão NVI: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e servir ao dinheiro. E algumas versões diz a Mamon, que era um Deus que representava o dinheiro. Até aqui a palavra do Senhor. Muito obrigado por estar de pé até agora. Pode acomodar-se, pode sentar, fique à vontade. Obrigado, Ministério de Louvor também. Davi, fica aí, Davi. Eu estava com saudade dos irmãos. Fiquei uns dias, o que a gente tem vontade de chamar de férias. Mas uns dias de descanso. Mas estava com saudade de estar aqui com os irmãos. E ontem ainda nós estivemos aqui ao lado no Ministério Mevan, compartilhando uma palavra da parte de Deus com os irmãos ali. E Deus me trouxe algo ao coração de estar ministrando dentro dessa mesma pegada, dentro dessa mesma temática, a respeito de poder, o poder da visão, do propósito e da unidade. E eu queria compartilhar algumas coisas com vocês hoje, a respeito disso, entendendo de que essa é uma palavra de crescimento para nós. Nós buscamos um avivamento, mas a palavra avivamento no decorrer dos anos, ela foi perdendo sentido, porque para alguns o avivamento tem a ver com muito barulho, e às vezes um barulho que não tem sentido, um barulho que pode ser produzido por alguém que está vazio, assim como esses tambores, são vazios, mas produzem muito barulho. Assim pode ser um avivamento em nós, um avivamento de barulho apenas, mas por dentro estamos vazios. Mas nós podemos buscar em Deus um avivamento, que ele esteja relacionado com a palavra de Deus, e estando relacionado com a palavra de Deus, ele nos enche, ele nos dá conteúdo, e tendo conteúdo nós temos transformação, e somos agentes de transformação também, e isso é importantíssimo. E quando eu estava lendo esse texto aqui, principalmente a partir do versículo 22, quando fala sobre os olhos serem a candeia do corpo, e que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz, eu passei a pensar de que muitas pessoas estão vivendo hoje numa cegueira espiritual.
E estando numa cegueira espiritual, elas não conseguem entender e nem ver propósito algum para a sua vida. E talvez essa seja uma das coisas mais tristes da vida de um ser humano, porque muitos acabam terminando a sua vida na terra, sem nunca ter terminado o seu propósito na terra. E isso é muito forte. Todos nós nascemos com um propósito. Todos nós nascemos para cumprir um propósito. Mas nem todos nós completamos os anos de vida na terra conseguindo terminar esse propósito. Deus não errou nos cálculos. Nós é que erramos na administração, tanto do nosso tempo, quanto das nossas emoções. Muitas vezes por nossos olhos estarem tão fechados em relação a quem Deus é e a quem nós somos, acabamos vivendo uma vida dissolutamente, uma vida de qualquer forma, às vezes até encurtando essa vida, e não conseguindo cumprir os propósitos que Deus tem para cada um de nós. Então é importante que a gente entenda que nascemos para cumprir propósitos. Você está na terra para cumprir um determinado propósito que Deus tem para mim e para você. Não somos um erro, não nascemos por acaso. E até mesmo quem pensa ser um erro, ou quem escutou da mamãe dizendo assim: eu nem planejei você, você apareceu, eu descobri quando eu já estava de 4 meses, de 5 meses, e você diz assim: eu nem era para ter nascido. Você era para ter nascido. Você não estava no plano da mamãe, mas você estava no plano do papai. Ele sonhou com você, e tem um propósito para a sua vida. Ele é a razão do teu nascimento. E a visão, uma boa visão, nos traz a capacidade de enxergar o propósito. E aí nos faz pensar de que todos nós que aqui estamos hoje, exceto talvez alguém que tenha um pouco mais de dificuldade que outro, ou talvez alguém a qual eu desconheço, mas todos que aqui estão têm o poder da vista. Você conseguiu ler o que estava aqui? Mesmo as crianças que não aprenderam ainda, não foram alfabetizadas, mas conseguem ver. E esse é um dom maravilhoso que Deus nos deu. A vista, os olhos. Porém, esses olhos, eles não são o suficiente para que a gente veja propósitos. Muitas vezes eles não são o suficiente. Pessoas morrem todos os dias com os seus olhos ainda vendo. Todavia não descobriram o seu propósito e nunca tiveram uma visão do seu propósito. Nunca tiveram uma visão clara da sua vida, mas tinham vista. E isso me leva a entender de que visão e vista são duas coisas diferentes. De que nós podemos ter vista, mas podemos ser cegos em relação à nossa visão. E perceba naquilo que eu quero compartilhar com você agora, de que é muito importante, de que a vista, ela é a função dos olhos. É como os nossos olhos veem. Mas quando nós falamos de visão, é como o nosso coração vê. E é diferente. Porque às vezes estes olhos não conseguem ver propósito nenhum para eu estar vivo. Mas aqui dentro, alguma coisa que ministra, alguma coisa que me diz que eu nasci para algo mais do que aquilo que eu estou fazendo. Existe algo dentro do nosso coração que lateja. Existe algo dentro do nosso coração que nos diz: eu não nasci só para isso. E essa é a diferença de vista e visão. Porque o nosso coração às vezes tem uma visão muito mais ampla do que os nossos olhos. E quando a Bíblia está dizendo de que os olhos são a lâmpada do nosso corpo, a candeia do nosso corpo, ele está tentando dizer exatamente isso. Que estes olhos precisam ser tocados por Deus de maneira que eles parem de apenas ver possíveis, de apenas ver o que é lógico, e eles deem lugar para uma visão espiritual que consiga ver além daquilo que os nossos olhos estão conseguindo ver. A vista mostra aquilo que é, a visão mostra aquilo que pode vir a ser. Eu olho e digo: dá para dar nada nesse rapaz. A visão me amplia e diz assim: Deus tem um plano na vida dele.
A vista pode fazer eu olhar para a minha história e dizer: ninguém conseguiu vencer, não vai ser eu que vai conseguir vencer. Os meus olhos estão dizendo isso, mas então a minha visão, ela amplia e eu consigo ver possibilidades. Aleluia! O inimigo maior que nós temos da nossa visão são os nossos olhos. Porque às vezes você recebe uma palavra, e essa palavra diz para você que você vai alcançar. E aí quando você olha com a tua vista, você diz: mas é impossível. Então a nossa vista, os nossos olhos às vezes são os maiores inimigos da nossa visão, da visão que Deus quer dar para nós. E por isso nós temos que cuidar para que esses olhos sejam sarados, porque ele é limitado pela capacidade daquilo que eu posso ver. Mas essa nossa visão que eu estou falando aqui, ela só é limitada pela nossa imaginação, por aquilo que a minha mente pode levar. A vista tem costume de nos prender no presente, enquanto a visão, ela tem o poder de nos levar ao futuro. A vista, os nossos olhos nos seguram naquilo que é conhecido e é seguro, mas a visão que Deus quer nos dar, vai nos levar àquilo que é inimaginável para quem está ao teu redor. Essa é a visão que Deus quer nos dar. E talvez o versículo de 2 Coríntios 5 e versículo 7 nunca teve tanto sentido quando diz: porque nós vivemos por fé e não por vista. Não por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. Nasci para me orientar pela fé que tenho em Deus. Então não confie naquilo que muitas vezes os teus olhos estão dizendo para você, porque os nossos olhos, eles mostram apenas momentos para nós, flashes, que nós vemos e nos orientamos por isso, mas a nossa visão, ela pode nos levar além disso. Os nossos olhos costumam nos mostrar apenas as ações erradas que as pessoas têm, mas a nossa visão nos leva além de entender por que essa pessoa está fazendo isso de errado. Quando eu vejo alguém cometendo algo, a minha visão, a minha vista já diz assim: isso não vale nada, isso é um vagabundo, isso não presta, merece morrer, porque o que ele está cometendo agride a minha vista. Mas quando eu tenho uma visão, eu consigo ver o que está levando essa pessoa a cometer, e o mal que está sobre ela. E a minha visão, ela é embebida em misericórdia, ela é embebida em amor. A nossa vista, ela costuma ser muito julgadora, mas a nossa visão é misericordiosa. Por isso que nós precisamos urgentemente que Deus nos dê estes olhos, que tenham luz, que sejam olhos de luz, para que a nossa visão seja sarada, e para que a gente consiga daqui a pouco ver as coisas pelos olhos de Deus, e não tenhamos mais a nossa visão corrompida. E é tão claro isso quando nós olhamos para a Bíblia, que nós vemos, quando olhamos para o livro de Samuel, vemos a história do rei Davi, quando não era rei ainda. E a Bíblia diz que estava todo o exército de Israel acampado e entrincheirado, olhando um gigante, que 2 vezes ao dia saía e ficava esnobando daquele povo, e todo aquele povo estava com medo, e aquele povo olhava para o gigante, e a sua vista dizia o quê? Não tem um aqui que pode ganhar desse cara. Eles olhavam o tamanho dele, a vista deles não estava mentindo, gente. A vista dele estava dizendo a verdade. O cara tem 3 metros, mano. Não dá. Só o que ele carrega na lança dele, eu tenho dificuldade de levantar com as 2 mãos. Se ele me dá uma bordoada, acabou. Sabe aquela coisa lógica? Todo mundo via isso. Quando Davi chega, ele não é orientado pela vista dos outros. Esse cara que anda gritando aí? Esse é o gigante Golias. Aí é grande, homem de guerra, e começam a falar para ele. Mas isso ele também estava vendo. Aí ele pergunta: não tem ninguém aí que... tá muito difícil de achar um homem que consiga. Até fizeram aí umas ofertas, disseram que se alguém conseguisse,
Ia ser um homem muito rico. Ia ganhar muito dinheiro, não ia mais pagar impostos, ia casar com a filha do rei. Nesse momento, enquanto eles estão falando, a visão de Davi já começou a se ampliar. E o gigante começou a fazer assim, ó, diminuir. Porque visualmente ele continuava tendo 3 metros. Mas na visão de Davi, a espiritual, ele já estava vendo ele caído, deitado, morto, acabado. E ele já se via casado com a filha do rei. Ele já se via rico. Ele já se via não pagando mais impostos. A visão dele levou ele para o futuro, enquanto a vista de todo mundo prendia eles aqui no presente. É impossível, é impossível. Eu não sei o que você está olhando hoje para a tua vida e vendo que é impossível. Você está olhando algumas determinadas situações e pela tua vista é impossível de vencer, de avançar, de conquistar, de qualquer coisa. Mas Deus nessa noite quer tocar em você e te curar de tal forma que você vai começar a ver além daquilo que os teus olhos estão dizendo para você, que 2021 vai ser pior do que 2020. Isso é a tua vista que está dizendo, mas a visão de Deus te diz que vai ser um ano diferente. A visão de Deus te leva além, está te levando para o futuro que nem aconteceu ainda. Uau! Os meus pés ainda estão em 31 de janeiro, mas a minha visão está lá em 31 de dezembro já. Meu Deus, e quando a gente pensa dessa forma, como você vê a sua vida? Ih, pastor, eu não consigo nem ver 1º de fevereiro. Não consigo nem ver o amanhã. E realmente esses olhos não têm capacidade para isso. Mas há uma visão que Deus nos deu. E que essa sim nos leva além, como levou o próprio Davi, além daquilo que os israelitas estavam podendo ver naquele momento. Era a capacidade que vai além dos nossos olhos. Os nossos olhos foram corrompidos pelo pecado, mas o sangue de Jesus Cristo tem poder de curar os nossos olhos. E essa visão que Deus nos dá sempre vai ser maior do que nós. E vai ser maior do que nós porque nós apenas somos visionários. E você vai perceber em algum momento que para você chegar na sua visão, você vai precisar de pessoas. Você vai precisar de pessoas que estejam junto a você. Pessoas que vão somar na sua vida, para que a sua visão possa se concretizar. E isso me leva a uma palavra que foi usada ainda ontem na mensagem, quando falamos de unidade. Um propósito de estar unidos com alguém para cumprir algo, para chegar além. E olhando para a palavra de Deus, eu vejo que quando Jesus veio à terra, se tem uma coisa que Jesus tinha muito bem sarado, eram os seus olhos. Ele tinha uma visão clara de quem ele era. Ele tinha uma visão clara do seu propósito também. Ele sabia o que ele veio para fazer. Em nenhum momento ele se desviou do seu propósito. Mas é interessante que mesmo tendo visão, mesmo tendo propósito muito claro, o que é que ele fez? Ele veio e escolheu 12 discípulos para andar com ele. Ele não fez sozinho. Ele poderia ter tentado sozinho. Cara, ele é Jesus, o Filho de Deus. Mas ainda assim, como homem, ele escolhe 12 caras para andar com ele, para treinar eles. Desses 12 amplia para 70 pessoas que caminhavam com ele. Depois as multidões também o seguiam. Mas naqueles 12, ele dividiu coisas com eles que capacitaram eles a continuar a visão. O grande problema que nós temos é que geralmente as nossas visões terminam em nós mesmos. Tem gente que é tão egoísta que não consegue projetar nem para os seus filhos. Ainda sou capaz de dizer assim: eles que se quebrem, eu tive que me quebrar na vida para conseguir, eles que se virem. Não temos uma visão geracional. A visão de Jesus foi hoje. Quando ele estava caminhando na terra, ele via hoje. E vendo hoje, ele precisava, sabendo dos seus propósitos, ele sabia que ele precisava preparar pessoas de uma maneira tão bem preparada, que eles continuassem gerando visão
em outras pessoas. Isso é ampliar a nossa visão. Quando nós entendemos que precisamos ter uma unidade para cumprir um determinado propósito. Ele veio à terra, fez dessa maneira, não cumpriu sozinho, apesar de que algumas coisas somente ele poderia fazer. Ele somente poderia morrer, mas a continuidade do evangelho poderia estar nas mãos de outras pessoas. Aí eu olho para um outro homem chamado Moisés, que determinada ponto da sua vida entendeu de que tinha um chamado, entendeu de que havia um propósito para a vida dele. Aí o que ele tentou fazer? Eu vou fazer sozinho. Ele viu que o seu povo era escravo. Certa vez ele viu um egípcio batendo num dos seus irmãos. Ele ficou irado e matou o egípcio. Moisés era um cara hiper treinado, né? Ele era príncipe do Egito. Ele era treinado nas maiores academias de guerra do Egito e tudo mais. Imagina o que ele não fez com esse egípcio que chegou a matar. Ele tentou fazer sozinho. Sabe o que aconteceu? Ele teve que fugir, porque tentou fazer sozinho e deu errado. Ele até talvez tinha uma visão correta, ele até entendeu o propósito que ele tinha, mas ele não poderia fazer sozinho. Então ele vai, torna-se um pastor de ovelhas. Deus fala com ele. Aí ele diz assim: mas Senhor, eu não tenho capacidade nenhuma de ficar falando. Aí Deus diz assim: mas o teu irmão não sabe falar bem? O Arão? Ah, ele sabe. Pois então eu vou usar ele, mas você é que vai liderar. Aí ele se junta com Arão, e por muito tempo os dois caminham juntos, fazendo uma grande obra de libertação em Israel. E uma outra coisa que eu achei muito interessante lendo esse texto, é de que Moisés era o líder. Ele era o cara que Deus escolheu para liderar todo aquele povo. Mas Arão era o sacerdote. Quando Arão precisava de uma orientação, alguma coisa, ele ia para quem? Para Moisés. Mas quando ia fazer o sacrifício, Moisés ia até Arão. Moisés, por mais que tinha um chamado, ele era o cara, ele nunca feriu os princípios. E o princípio era: quem é que é o sacerdote aqui? É Arão? Então eu vou a ele porque eu preciso dele. Quem é que é o líder aqui? É Moisés? Então eu vou a ele porque eu preciso dele. Deus falava com Arão? Falava. Mas quem era o líder? Moisés. E quando essa visão é sarada, quando essa visão está presente na nossa vida, nós nunca passamos por cima dos princípios de Deus. Esses dias atrás eu preguei sobre Corá, Datã e Abirão, que eram 3 caras que Deus tinha dado para eles algo muito precioso, uma visão e um propósito, mas eles não queriam mais ter unidade com seu líder, e eles disseram assim: Deus fala através de nós também, por que a gente precisa vir falar contigo? E quando eles quebram um princípio de unidade, eles saem totalmente fora do seu propósito. E Deus nos permite isso, sabe por quê? Sabe por que Deus não dá 100% das coisas só para uma pessoa? Porque um precisa do outro. Eu sempre vou encontrar algo que me falta no outro. E esse também é um dos princípios que levam a gente a amar uma determinada pessoa e dizer que quer ficar com ela para sempre. É porque exatamente aquilo que nos falta, nós encontramos no outro. E alguém pode vir contra essa minha fala, dizendo assim: não, mas Deus nos fez completos, nós não temos necessidade de nada. Tudo bem se você acredita nisso. Apesar de eu me sentir completo em várias áreas, percebo que eu não faria metade das coisas que faço se eu não fosse casado com a esposa que eu tenho. Não teria a força que eu tenho, não teria a orientação que eu tenho muitas vezes, porque a visão dela complementa a minha visão. Por que eu tenho visto o quanto essa igreja tem fluído? Porque ao meu redor há pessoas que conseguem ver coisas que eu não vejo. Eu tenho um baita de um cara que desde o começo tem estado comigo, que é o pastor Edinho, sua esposa, e que muitas vezes quando eu não estou vendo algo, ele vê. Quando ele não está vendo algo, eu vejo.
E à medida que nós fomos andando, Deus começou a trazer pessoas. Começou a trazer pessoas que começaram a somar nessa visão. E agora, até aquilo que era limitado para a gente se ampliou. Começou a ampliar-se. E Deus continua trazendo pessoas, e continua trazendo pessoas. E às vezes você sentou na cadeira desta igreja, e você está pensando, não, mas eu só vim aqui para receber uma palavra, e está tudo bem, porque eu não tenho dons, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquele outro. Você nasceu com um propósito. Deus quer curar os teus olhos, para que você veja que você é importantíssimo, importantíssima. E por isso você está aqui. Há algo que Deus quer fazer através da sua vida e por sua vida também. E para nós entendermos esse propósito, nós precisamos que os nossos olhos sejam sarados. Os nossos olhos, quando são curados, nós começamos a ver com clareza aquilo que talvez sempre esteve ao nosso redor e até então a gente não via. Como é que eu vou entender meu propósito, pastor? Como é que eu vou entender o meu chamado? Geralmente os propósitos da nossa vida e chamados da nossa vida tem a ver com aquilo que nos incomoda. Sabe quando a gente diz assim, mas será que ninguém vai fazer tal coisa? Será que aqui na igreja não vai ter isso? Será que estão correndo atrás aí para ver um local maior? Será que quem está fazendo isso? Se você sentiu isso no seu coração, talvez isso tenha a ver com um propósito que Deus tem contigo. Sabe quando a gente percebe coisas que ninguém percebe? Sabe quando a gente tem motivações que ninguém mais tem? Quando a gente se incomoda, ninguém está fazendo nada. Ninguém está fazendo nada mesmo às vezes. Porque Deus deu a visão para você fazer. E quando você começa a ir em direção a essa visão, isso vai transformando-se num propósito. E quando transforma-se num propósito, você vai perceber que daqui a pouco é grande demais até para você fazer sozinho. E então você vai juntando pessoas que têm a mesma visão, e aí forma-se um ministério, e aí forma-se algo grande, e aí não é mais apenas uma engrenagem sozinha, é outra encaixada, movendo algo maior do que você poderia imaginar. Aleluia! Nós não pensamos apenas como uma única pessoa, nós pensamos como um corpo, como o corpo de Cristo. Moisés tentou fazer sozinho, mas não teve sucesso em fazer sozinho, e ele entendeu de que ele precisava ser trabalhado por Deus, para conseguir trabalhar com demais pessoas, e assim cumprir um grande propósito. Tudo o que você precisar, tudo aquilo que você precisa para ampliar a sua visão, está na palavra do Senhor, está no Evangelho de Jesus Cristo. E o texto que eu comecei lendo aqui, ele começa a dizer de que se os nossos olhos são bons, o nosso corpo é cheio de luz. Entenda isso, que às vezes nós não temos sucesso na vida, não temos sucesso nas coisas que nós fazemos, porque os nossos olhos ainda não são bons. Perceba que quando eu olho para uma situação e eu ainda vejo mal naquilo, eu ainda murmuro, eu ainda julgo, é que os meus olhos não são bons, eles não estão curados ainda. Mas quando eles são curados, isso traz luz para o meu corpo, e essa luz para o corpo nos fala de testemunho, fala de uma transformação de vida, fala de coisas que são visíveis aos demais. E aí, somente aí nós conseguimos entender o texto que está em cima e o texto que está embaixo. Porque o texto que está em cima, ele começa dizendo: gente, pare de acumular tesouros na terra, porque aqui a traça, a ferrugem destrói, mas acumulem tesouros no céu. Quando os meus olhos não estão curados, eu só consigo olhar o aqui e agora. Eu só consigo olhar que eu preciso trabalhar, porque eu preciso pagar, porque eu preciso investir, porque eu preciso ter, porque eu preciso conquistar, porque eu preciso, e tudo está relacionado à terra. Quando os meus olhos são curados, eu consigo perceber de que de uma hora para outra, eu posso morrer. E o quanto eu enviei para onde eu quero passar a eternidade. Nós acumulamos muita coisa aqui na terra para tentar usufruir dela, mas nós não sabemos se vamos ou não. Mas aquilo que eu acumulo no céu é a única
coisa garantida que você vai usufruir para a eternidade. E isso é invisível aos nossos olhos, não conseguimos ver porque os nossos olhos não são bons. E esses meus olhos maus só conseguem ver aquela notícia assim: ah, pastor roubou, igreja milionária, só isso. Os meus olhos maus. Quando os meus olhos são curados e eu paro de ver apenas com a minha vista e tenho uma visão, algumas vezes eu vou perceber de que nem tudo isso que está sendo falado é verdade, e de que existem muitos trabalhos lindos sendo feitos através de algumas grandes igrejas que nós costumamos malhar, porque fez um templo grande, porque fez isso, porque fez aquilo, mas não paramos para ver quantas obras sociais, quanto ajuda, quanta coisa é feita através desses ministérios. Mas isso não consegue se ver com vista, isso consegue se ver com visão, apenas com visão. E ele fala a respeito disso e ele termina dizendo: ninguém pode servir a dois senhores. Não há como servir. Tem um Senhor que não quer nunca que você tenha visão, quer que você se oriente por Ele. Ele coloca aquele negócio que coloca em cavalo aqui, ó, e é só para onde Ele aponta que você vai. Primeira coisa que Deus faz quando você vem a Cristo, Ele arranca isso dos teus olhos e te dá uma visão ampla da tua vida. Você olha para você, você olha para o irmão do lado, você começa a ver coisas que antes você não via. Deus quer te entregar visão, Ele cura você. O apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, diz a Bíblia que ele caiu do cavalo, ficou sem visão, foi orientado para ir até um determinado local, orar, porque Deus ia mandar cura para ele. Quando Ananias foi orar por ele, olha só, o Saulo, que depois virou apóstolo Paulo, ele era o quê? Matador de cristãos. Ele matava mesmo, gente. Tem até um dos últimos filmes que saiu, recomendo para você, Paulo, Apóstolo de Cristo, acho que é esse o nome. Muito bom para você conhecer a história de Paulo, os últimos dias dele. Ele matava gente, matava cristãos. Caiu do cavalo, estava cego. Deus fala com um servo dele chamado Ananias, dizendo assim: Ananias, vai até lá na rua tal e ora pelo Paulo, o Saulo de Tarso. Aí Ananias, como é que é o nome? Saulo de Tarso. O senhor quer que eu vá lá matar ele, aproveitar que ele está cego? Não, é para orar por ele. Matar ele, orar por ele. Matar ele, orar por ele. O cara não está cego. Eu vou orar por ele e a primeira coisa, quando ele abrir o olho, eu vou matar. Sabe por quê? Porque Ananias estava vendo com os seus olhos um assassino de cristãos. Com os seus olhos ele via: não, mas é impossível. É impossível de que este homem seja alguma coisa de bom. Matou muito amigo meu. Mas na visão de Deus, aquele assassino se tornaria o maior escritor de livros da Bíblia, o maior plantador de igrejas da sua época, o cara que revolucionaria. Você consegue perceber como a nossa vista nos engana? Você consegue perceber como hoje você está olhando para o seu casamento e achando que ele acabou? Você consegue perceber como hoje você está olhando para a tua empresa achando que ela acabou? Você consegue entender como hoje você está olhando para o teu irmão mais novo, ou para o teu irmão mais velho, ou para o teu pai, ou para a tua mãe, dizendo assim: esses caras não tem mais jeito, não adianta, eu não sei se vale a pena até orar por eles, porque parece que é impossível. Mas na visão de Deus, tudo é muito diferente do que na sua vista, porque na visão de Deus, Deus está usando, quem sabe, você, para um propósito, de que numa unidade, com outras pessoas orando, estes que você hoje está julgando que estão perdidos, amanhã estarão louvando a Deus juntamente com você. Aleluia, isso vai acontecer. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Satanás não quer apenas roubar a sua visão, ele quer vir e colocar fazer uma divisão. Geralmente quando nós temos esse sufixo de, quer falar dois, e tudo que ele quer é dividir, quer dividir a tua família. Ele não quer que tenha unidade entre você e sua esposa, unidade de propósito.
Ele não quer que tenha unidade na igreja, de que a gente coloque um propósito aqui, nós vamos orar, e vamos orar por determinada coisa, porque se nós estivermos unânimes, nada pode nos parar. A Bíblia diz que Pedro foi preso e seria assassinado no outro dia. A igreja se reúne e eles têm um só propósito, e eles estão unidos, e eles começam a dizer: solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, Senhor, solta Pedro. Enquanto eles estão clamando, o anjo do Senhor desce e entra lá na cadeia para soltar Pedro. O poder de um propósito, o poder de um propósito. Eles estavam juntos. Sabe o que acontece ainda hoje, que a gente não consegue vencer nem em casa e nem em âmbito nenhum, porque ainda temos propósitos que são muito pessoais, não estamos em unidade com ninguém. E a Bíblia diz: o que dois concordarem na terra, será ligado aos céus. Hoje a minha oração é para que eu e você tenhamos os nossos olhos sarados, que eu consiga ver, às vezes não apenas quem o outro é, mas principalmente quem eu tenho sido. Porque às vezes na minha vista, eu sou a melhor pessoa do mundo. Eu não sei por que brigam tanto comigo. Eu não sei por que não me entende. Eu não sei por que sempre tem briga lá em casa. Eu não sei por que sempre tem alguém no meu trabalho que anda pegando no meu pé. Eu sou uma pessoa tão boa. Porque nos meus olhos, eu olho para mim e não consigo ver nada que me desabone ou que justifique a luta que eu vivo. Aí quando Deus me cura, primeira coisa, eu consigo ver quem eu sou, antes de ver quem o outro é. A Bíblia diz que no tabernáculo, logo depois do sacrifício, havia uma pia onde eles se lavavam. Essa pia era feita dos espelhos das mulheres, de maneira que quando eles chegavam naquela pia, eles se viam. Esse tabernáculo hoje para nós é Jesus Cristo. E à medida que nós vamos entrando numa intimidade com Ele, nós vamos conseguindo nos ver. A palavra do Senhor é o que nos lava, é a pia. E quando nós chegamos para nos lavar nessa palavra, quando nós viemos à igreja, e quando de verdade nós olhamos para aquilo que nós estamos fazendo, nós conseguimos nos ver. Deus sara os nossos olhos, nós conseguimos ter uma visão de quem nós somos. E eu consigo entender muitas vezes de que eu sou egoísta, de que eu sou bravo, de que eu dou ares para o meu temperamento, falar mais alto, de que eu preciso de mudança. Que Deus venha sarar a nossa visão. Paulo conseguia ver que os cristãos estavam todos errados e precisavam morrer. Quando ele ficou cego, é que ele conseguiu começar a enxergar as coisas. Quando ele ficou cego destes olhos, os seus olhos espirituais se abriram. Que ninguém aqui precise passar por esse processo, mas que hoje Deus possa tocar nos seus olhos. Deus possa tocar nos olhos de quem está olhando neste momento pela internet, vendo essa mensagem. Que nós possamos conseguir ver além daquilo que essa visão está nos dando, que essa vista está nos dando. Porque quem sabe essa vista já roubou toda a tua esperança. Mas Deus hoje quer sarar os teus olhos. E sendo sarado, todo o teu corpo terá luz. E então você vai entender o propósito para o qual você nasceu, aleluia. E vai entender de que você não está sozinho nessa, porque para cumprir esse propósito você vai precisar de ajuda. Por isso que a Bíblia fala que nós somos membros de um corpo. Membros de um corpo. E gente, eu não tenho 10 braços, eu tenho 2. Eu tenho 2. Cada parte do meu corpo é importante. Cada uma tem uma função. Não menospreze aquilo que você é, porque você tem uma função importante no corpo de Cristo. Talvez você só não viu isso ainda. E é por isso que eu quero convidar você a primeiro, aonde você estiver, primeiro você coloque a mão sobre o seu coração. Isso. Jesus,
está aqui o nosso coração. Tem uma visão, Senhor, que faz parte dele. A visão que faz parte dele é aquela que nos faz ver além. Aquela que faz ver, Senhor, além dos nossos olhos. Aquela que faz acreditar, quando os meus olhos dizem para não acreditar. Senhor, cura essa visão do coração agora. A visão que nos faz ver propósitos, a visão que nos faz ver o final deste ano de 2021. A visão, Senhor, que nos faz ver em um lugar mais amplo para congregar. A visão que nos leva à nossa casa como uma casa favorita. A visão, Senhor, que nós queremos ter é a visão dos nossos filhos na tua casa. Cura a visão, Senhor, que nos faz ver os nossos pais te entendendo. Cura, Senhor, a nossa visão. Essa visão, Senhor, que nos fará ver quem nós somos de verdade. Colocando a mão sobre o nosso coração, profetizamos, Senhor, que estes olhos sejam curados completamente nessa noite. Que aonde tiver alguém crendo e orando assim comigo, Senhor, nesse mesmo propósito, em unidade, receba a cura agora na tua visão, em nome de Jesus Cristo. Agora coloque as tuas mãos sobre os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, agora cura estes olhos também. Estes olhos, Senhor, meu Deus, que têm mentido para nós. Estes olhos que quem sabe têm olhado para fora do nosso casamento. Estes olhos que têm olhado para o mundo. Estes olhos que têm olhado, Senhor, para as diversões, para as propostas, Senhor, que esse mundo nos faz. E muitas vezes tem nos enganado. Cura estes olhos, Senhor, meu Deus, que quem sabe tem se detido na pornografia, que quem sabe tem se detido, Senhor, aonde não deveriam estar. Cura estes olhos, Senhor meu Deus, que têm olhado para aquilo que não é nosso. Cura estes olhos que quem sabe tem cobiçado, ferindo o teu mandamento. Cura estes olhos, Senhor meu Deus, para que estes olhos, a partir desta oração, estejam conectados com os olhos do nosso coração, e a nossa visão seja uma só, seja a tua visão, Pai. Cura estes olhos para que a gente possa ter a visão de Cristo em nós. Em nome de Jesus Cristo eu oro neste momento, Senhor, por cada pessoa que aqui está, e que quem colocou as mãos sobre o seu coração e sobre os seus olhos, seja unificado agora numa visão apenas, Pai, na visão, Senhor, que Tu queres nos dar de quem nós somos. Receba em nome de Jesus Cristo agora a cura completa sobre os teus olhos, sobre o teu coração, e Deus te entregue neste momento uma nova visão, em nome de Jesus Cristo. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Os caminhos bem mais altos do que os meus. Usa minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Como você via, você não verá mais. Acredite nisso. E se às vezes Satanás vier com os óculos dele e tentar colocar em você para que você veja algo, não aceite. Você não precisa mais destes óculos que quem sabe você teve até hoje. Esses óculos que te faziam ver o mal das pessoas, o pior das pessoas. Os óculos que, sabe quando alguém fazia alguma coisa boa, você já diz, sei não o que está por trás disso. Eu acho que está escondendo alguma coisa. Sabe aquela visão errada? Deus está colocando a tua visão atrelada à fé. Fé. Eu sei que algumas vezes Jesus vai estar vindo à tua direção e você ainda vai estar vendo um fantasma. Os discípulos passaram por isso. Mas quando você clamar, Ele vai te responder. E às vezes é a única forma da gente andar sobre as águas, é a gente acreditar que Ele nos responde em meio às tempestades.
E isso que eu acabei de falar agora é específico para alguém que está aqui hoje e que está numa tempestade terrível. Não pensei em falar sobre isso e nada, mas Deus está me levando a falar sobre isso para você. Que antes mesmo de terminar esse culto, você precisava ouvir isso. Há uma tempestade gigante pegando a sua vida. E até quando Cristo vai se manifestar, parece que é uma assombração, parece que é alguma coisa ruim. Você está vendo algo vindo e parece que é mais notícia ruim, é mais... Deus está pedindo para que você clame a Ele e confie, porque Ele vai te dar uma direção louca para você fazer, e é Ele ali, aleluias. Sabe aquele momento que Pedro diz assim, se é tu mesmo, que eu ande sobre as águas também. Ele nunca imaginou que Jesus ia dizer, então vem. Então vem. Deus vai pedir para que você tire os pés dessa segurança aparente que você está, que não é uma segurança porque você está quase indo a pique nesse mar, e está dizendo para você, coloca os pés sobre as águas e caminha na minha direção, aleluia, porque eu quero te dar uma experiência totalmente nova na sua vida. Receba isso sobre você, para quem for essa palavra. Louvado seja Deus.